E não paramos por aí. Agora estamos com uma convidada mais que especial, uma grande amiga minha de longa data, Ana Lontra. Ana, quem és tu na fila do pão? Então, gente, muito prazer. Meu nome é Ana Carolina, também conhecida como Ana Lontra aqui na internet, né? Eu sou atualmente professora, sou ex-bolsista MEXT. A gente vai explicar um pouquinho o que é esse MEXT, mas eu fiz o meu doutorado no Japão, pleno, pago pelo governo japonês. Então, eu fiquei morando no Japão de 2018 a 2022. Então, eu também sou empresária, tenho um curso próprio é um centro de estudos, né? Para quem deseja fazer intercâmbio, fazer mestrado, doutorado, graduação para fora do Brasil também, especialmente voltado para o Japão. E atualmente estou como presidente da Associação Paranaense de Ex-Bolsistas Brasil-Japão, que é a APAEX. Então, acho que na fila do pão sou eu nesse momento. Pergunta muito importante. Quem pode estudar no Japão? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Requisitos. Depende. Eu gosto de falar o depende porque, cara, tem 15 mil coisas. Assim, quando eu pensei em começar a ir pro Japão, etc., era a época do Ciência Sem Fronteiras. E, sim, gente, eu já tô meio velha, mas tá tudo certo. Então, lá, qualquer um, né, que fosse universitário podia ir. Eu acabei não indo na época. E depois de um tempo, fiquei sabendo, né, pelo pessoal do consulado de Curitiba, consulado do Japão em Curitiba, que tinham essas bolsas oferecidas pelo governo japonês, que é chamado MEXT, né? Mas daí a gente foi descobrindo cada vez mais coisas e realmente tem tantas agências de fomento que desde o ensino fundamental, ensino médio, pessoas de mais de 60 anos, etc., qualquer um pode ir, mas você tem que atender os pré-requisitos daquele edital em específico, né? Então, tem alguns editais que têm limite de idade, alguns editais que é só para algumas áreas de estudo, alguns deles que é um mês, assim, com um tema bem específico. Então, a gente sempre fala, qualquer um, né? O pessoal às vezes pergunta, só descendente pode ir? Eu falo, olha para essa carinha, pode ficar tranquilo. Então, qualquer um realmente pode ir, só tem que tomar cuidado um pouquinho com esses pré-requisitos. Uhum. E esses editais, aonde que a gente consegue ter acesso a eles? Então, a gente tem, por exemplo, né, os do MEXT. Você procura lá o site do Consulado Geral do Japão em Curitiba. Daí você vai encontrar as bolsas ali do MEXT, que vai ser para quem quer estudar língua japonesa, quem já faz letra japonês ou descendente, fazer graduação, curso técnico, inclusive animação do profissionalizante, quem quer fazer mestrado, doutorado, treinamento de professores. Então, é nesse site que você vai, site do Consulado Geral do Japão em Curitiba. E não precisa você saber nada em japonês para você poder se inscrever? E em inglês? Tipo, por exemplo, eu falo só português. Posso me inscrever e tentar uma vaga dessa ou é dificílimo passar? Daí a gente vai falar de novo a resposta do depende. Aqui a maioria das respostas vai ser depende. Porque assim, por exemplo, né, a minha área, que é química pura, normalmente muitos programas de pós-graduação no Japão já são internacionalizados, né? Mas assim, você não pode zerar a prova de japonês. Você vai ter que fazer uma prova de japonês e uma de inglês. Então, assim, evite zerar. Mas, por exemplo, quem é da área de humanas, etc., a maioria dos cursos ainda é em japonês. Ou então, por exemplo, eu vou estudar legislação japonesa. Você precisa saber japonês, porque você não vai ter database em inglês e em português, né? Então, assim, você tem que ser fluente ou em inglês ou em japonês. Porém, isso para as MEXT. A gente tem algumas outras bolsas que a gente chama que são as bolsas JICA. JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Eles atuam não só no Brasil, mas em diversos países, e não só com as bolsas de estudo. Então, ali, se você for pegar a parte da agropecuária do centro-oeste do Brasil, que expandiu, teve muito incentivo financeiro da JICA, por exemplo, né? E algumas desses cursos que são de curto prazo, você não precisa nem de inglês nem de japonês. Eles têm a parte em tradução em espanhol, porque é muito voltado para o pessoal da América Latina. Tem comunidades nipo-brasileiras, nipo-paraguaia, nipo-uruguaia muito forte. Então, em cada um dos editais, daí nesse você procura JICA treinamentos, vai ter ali os treinamentos, tem que cavucar bastante. Por isso que a resposta tem um grande depende, que é uma desgraça, e tem que ler os editais. Tudo depende. E a questão do custo,
é custeado uma parte pelo consulado, mas e o modo de vida lá? Como que é custeado? Na verdade, quem paga para você ir não é o consulado de fato. O consulado ele vai ser um intermediário, né? Você só vai fazer o processo aqui. Quem paga para você é o Ministério do Japão. Ou então as agências de fomento, você tem a JICA, você tem outras também, Nippon Zaidan, Japan Foundation, etc. E assim, por exemplo, bolsas de mais longa duração, que nem a minha, eles pagam passagem de ida e volta, pagam todos os custos universitários, porque as universidades públicas lá não são gratuitas, todas elas são pagas. E você ainda recebe uma bolsa mensal, que vai dar ali uns 5, 6 mil reais por mês. Um salarinho. Um salário. E daí você vai conseguir custear ali com esse valor. Muitas universidades têm dormitórios para alunos estrangeiros ou share houses, etc. E daí você consegue, né, equilibrar com aquilo. Você também pode fazer trabalho de meio período, até 28 horas semanais. Então, você também consegue ali... Porque, assim, dá para viver? Dá, mas você quer se entupir de merchan do Pokémon, você vai precisar trabalhar um pouquinho mais. E quando é JICA curto período, também tá tudo incluso. As refeições são dentro do centro deles. Então, assim, você vai normalmente gastar o dinheiro só para você comprar suas coisas. E vocês têm... me fugiu a palavra em português, o curfew, que seria tipo um toque de recolher. Não, vocês podem sair se quiser turistar num determinado horário. Isso. De novo, essas bolsas curtas, né? Normalmente tem que voltar pro dormitório até tal hora. Isso teve principalmente na pandemia, né? Mas assim, finais de semana, tranquilo, eles só recomendam toma muito cuidado, porque se você for muito longe do centro de treinamento, etc., você vai perder o último trem, você não vai conseguir voltar. Japão não tem Uber, táxi é extremamente caro, vai dar ruinzão, tome cuidado. E quando são os cursos que é para quem é menor de idade, daí sim, vai ter o toque de recolher e vai ter sempre um monitor que sai daqui do Brasil e acompanha eles durante toda a viagem. Bacana. Mas quando faz ali mestrado, doutorado, bicho, a vida é tua, mas você tem alguns reports que você tem que dar para orientador ou para JICA, etc. Mas não é, tipo assim, toque de recolher, não. E alguma aventura que você teve lá? Peraí, vamos começar a pegar aqui, tá ligado? A melhor aventura. Cara, assim, tiveram altos e baixos, perrengues, etc. Mas assim, o primeiro momento... Porque eu já tinha ido pro Japão a passeio, né? Mas eu cheguei lá, bem na época das cerejeiras. Tava Sakura ali, florindo, tudo. E assim, você olha a estética do Japão, realmente. Você fala, cara, eu tô dentro do anime, tá suave, tá muito bom. Mas eu acho que, dentre algumas coisas, eu acho que na volta, eu achei que eu ia ser presa na alfândega. Nossa. Por causa do contrabando de Pokémon. Porque assim, eu sei que a vida, o vício no figure action é muito caro. Eu falei, eu não vou me meter nesse buraco. Porém, eu descobri uns Pokémon Terrário, que são uns Pokémons, e são uns figure pequenininho, que é uma Pokébola transparente que tem os Pokémonzinhos. E o Japão tem os caras são muito geniais, que eles fazem as coisas no aleatório, no gacha. Então, era um pack com 6 e era no aleatório que vinha. Daí eu gostei de ir. Olha, o gacha aqui já tá começando a ficar forte. Inclusive, no Color vai ter gacha. O Coloral entrou nessa onda de gacha. Eu tenho um problema sério com gacha. Adoro. Assim, às vezes eu nem sei o que é, mas eu quero. Sim, quero. Só pra você ter uma ideia, esse mês eu comprei 38 máquinas de gacha. Só que elas são vintage, né? Elas são dos anos 2000. São muito bonitos, mas precisa de uma reforma e colocar todas em operação. Nossa. Mas é muito da hora, cara. É muito da legal. hora. Então, não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem aquelas galerias entupidas de gacha. Então, assim, eu peguei muito gacha de pelúcia, porque daí eu fui pegando as técnicas, e esse é dos Pokémons. Então, assim, eu peguei os Pokémon, tirei o enchimento deles pra colocar na mala. E os Pokémons dos Terrarium, acho que eu cheguei com uns 70, 80 embaixo do braço. Meu Deus. Eu falei assim, daí eu mandei a caixa. Era tráfico, daí tinha que mandar a caixa, tá ligado? De mudança. No aeroporto, não, moço, eu coleciono. Uma coisa que eu aprendi semana passada, naquele do Celso Russomano, que não é contrabando, nem descaminho.
Ela cometeu descaminho. Descaminho. Ixi, mas eu falei, cara... E daí eu fui vendo, porque tinha casa de mudança, fui vendo as normas, né? E uma delas era não colocar muito agar fixture, que poderia ser considerado venda. Falei, cara, não, eu sou viciada, pelo amor de Deus, não me prende na alfândega. Não, isso é complicado. É que a vida inteira a gente pensa, né? A gente vai do Paraguai e é contrabando, né? Mas não, contrabando é ilegal, é drogas e coisas assim. Mas quando é produto, assim, quando é fora da regra do Brasil, do imposto, é descaminho. Descaminho, viu? Então vamos usar os termos corretos. Muitas pessoas vão no Japão fazer descaminho. Descaminho. Os meus produtinhos de Yakuza são todos de gacha. E eu dei sorte que a pelucinha que o Rod pegou pra mim era bem a que eu queria. Pô, daí é legal. Então, dei sorte. E o pior é quando você continua pegando, pra mim era o maior problema. Às vezes você pega e você usa aquilo como escape, né? Você fala, pô, bolsa caiu hoje. Você tem que colocar um limite por quanto você vai gastar no gacha. Se não, vai tudo. E eu acho que a outra que foi porque o começo desse ano eu também tive a oportunidade de voltar pro Japão, né? Fiquei uma semana lá. E daí eu acho que eu me senti o Zoro. Puramente o Zoro. Se perdeu, mudou tudo. Cara, eu acho que... Porque eu não morava em Tóquio, né? Eu morava mais pro interior. Com maps. Já falando mais em japonês. Não fluente, mas já conseguindo me entender. Dos 7 dias que eu fiquei lá, eu consegui me perder em 4 deles. E 2 vezes na mesma estação, que era a de Tóquio. Eu falei, cara, é um inferno. Você não acha saída. Daí eu, com uns 15 mil merchan, tá ligado? Eu comprei um monte de coisa lá. E daí isso aqui é o que eu ando junto, que é o do Zoro. Eu comprei um negocinho do Zoro que eu falei, cara... Pra não esquecer das suas origens. Eu ia comprar um do... De qual? Eu tinha comprado um do LOL. Daí eu, cara, no outro dia eu tinha perdido, cara. Daí eu falei, não, cara. Que na estação de Tóquio tem uma parte de baixo dela que é só loja oficial. Do One Piece, da Ghibli, do Pokémon. Meu Deus, não tudo. posso ir pra lá. Não, esquece. Daí eu comprei esse daqui, ó. Caramba, que bonito, cara. Mostra ali naquela câmera. Aí, é muito bonitinho, cara. Daí você vê aqui que tudo é meio merchan, tá ligado? Esse daqui eu comprei quando eu tava lá no começo, esse daqui agora dessa vez. Daí tem um outro. Cara, é assim... E o Japão, ele é legal porque ele permite você ser otaku no minimalismo. Porque eles não são tão exagerados, né? Então, assim, que nem o brinco aqui que eu tô é do Espion. Então, é um micro detalhezinho. Então, aí você gasta dinheiro pra caramba. Nossa Senhora! E não é algo considerado infantil no Japão. Isso que é legal, né? É muito legal. Então, assim, marca de óculos que faz collab. Maquiagem que faz collab. Ixi, daí a grana vai. Acho que a aventura tentar controlar do lado otaku pra não perder todo o dinheiro. Não, e o pior é que a gente não tem a noção da conversão da moeda. Aí você pensa, isso aqui é pouquinho ien, é baratinho. Daí quando você chega aqui e recebe a fatura, opa, não foi tudo isso. Já era. Daí faz muita diferença quando você vai pro Japão ganhando em real, quando você tem que converter, ou quando você tá no Japão ganhando em ien. Daí é uma outra estrutura, daí demora um pouco pra fazer a conversão, mas ó... Tá, mas uma pergunta polêmica. Eu sempre ouvi falar sobre o preconceito que eles têm com estrangeiros. É real? Tá mudando? Como é que tá? Assim, existe. Mas na minha época, eu sofri mais por ser mulher. Muito mais. Porque, assim, querendo ou não, o Japão ele tem algumas hierarquias, né? Então, assim, hierarquia de profissão, acadêmica, etc., é muito respeitada no Japão. Então, como eu fui lá para fazer doutorado, se tinham algumas pessoas que vinham me incomodar, a gente jogava carteirada. Então, eu sou doutoranda pela bolsa do governo japonês, a pessoa já fazia assim. Mas, fenotipicamente, eu sei que eu não pareço brasileira e nem latina. Então, isso também, querendo ou não, dava uma minimizada. Mas eu sou uma mulher que estava na área de química, eu estava no departamento de ciências puras. Aqui no Brasil já está meio a meio. A maioria das minhas professoras, metade já para mais, eram mulheres. Minha orientadora ali foi a segunda presidente da Sociedade Brasileira de Química, então está um pouquinho mais à frente. Eu era a única doutoranda mulher do departamento inteiro. Nossa. E tinha uma professora mulher que era casada com outra professora. Então, eu sinto que, para mim, na minha vivência, foi algo que puxou mais para este lado. Porém, a gente está com uma questão bem complexa, que é algo que a gente está vendo dos últimos 2 anos. O ultranacionalismo do Japão está aumentando bastante.
Então... E eu vejo isso nos animes, que o jovem, como não está sendo mais estudado sobre isso, eles estão consumindo a mídia sem perceber o que eles estão consumindo. E isso é uma coisa que tem me preocupado, mas se a pessoa é próxima a mim, eu dou instruída, eu falo, calma lá que você está pisando num território errado. Agora, se a pessoa é muito grande, muito longe, eu não tenho como dar essa instrução. E eu acho que assim, qual é o ponto, né? A gente tem um grupo no WhatsApp de vários brasileiros que estão lá no Japão, foram em vários anos, né? Então, eu voltei em 2022, né? Já tem um tempo ali que eu voltei. E nesses 2 últimos anos, a gente começou a ver uma crescente, mas principalmente esse ano, por todo o cenário, né, político e global. E tá mundial, né? Tá mundial. E assim, a gente sabe que, por exemplo, né? Ali o pessoal já começou a falar, começou a aparecer um pouquinho bandeira imperialista do Japão. Você fala assim... E alguns usam até como estética, né? E a gente vê banda carregando isso. Não sei do que eu tô falando, é bonito. Não, você sabe muito bem do que você tá falando. Então, a gente teve até alguns relatos do pessoal comentando assim, porque como aqui no Brasil tem os Matsuris, tem os festivais japoneses, lá tem os festivais brasileiros, né? E tinha lá o Brazilian Fest, e o pessoal já avisou, gente, se vocês estiverem vindo para cá através de tal estação, toma cuidado que tem partido político contra estrangeiro panfletando em tal saída, né? Então, assim, não é algo que está refletindo, né? Tipo, tá influenciando, nossa, ali direto e tal. Mas é algo que a gente está tendo uma crescente. A gente não sabe onde isso vai parar. E aí a gente vai num aspecto que o porquê que as bolsas de estudo existem no Japão. E foi isso que eu fui ver agora no começo do ano aqui no Japão, né? Eu fui a convite da Embaixada do Japão no Brasil e eu fui literalmente representando o Brasil numa reunião de ex-bolsistas do MEC. Então tinha gente do Egito, do Sri Lanka, da Mongólia, tipo Fiji, Tonga, etc., um monte de lugar. E ali foi um momento que a minha cabeça abriu de uma maneira muito diferente. E a gente sabia já que tinha essa parte da diplomacia, de por que o Japão incentiva isso. É porque é só quando você conhece o outro e o outro te conhece que às vezes você consegue fazer essa ponte. Existem muitos preconceitos do Japão aqui no Brasil, existem muitos preconceitos do Brasil no Japão. E a gente tem muito aquilo de culturas muito diferentes, mas quando você está na casa do outro, respeita a regra da casa do outro. E a gente, infelizmente, tem... O brasileiro é muito individualista, que por um lado é bom, por um lado é ruim. O japonês é muito coletivista, por um lado é bom, por um lado é ruim. Então, às vezes, quando você tem esse desencontro de informação e não se tem essa comunicação, gera esse ultranacionalismo. E as bolsas são justamente para evitar que isso aconteça, para as pessoas se conhecerem. Porque o Japão só oferece essas bolsas para quem ele tem relação diplomática. E uma coisa que eu descobri muito recentemente, tipo 2 semanas atrás, o Brasil é o único país que tem todas as modalidades do MEC sendo oferecidas. Nossa. Que orgulho do nosso país. Cara, lindíssimo. Mais de 40 bolsistas vão por ano para o Japão, para mais. Só dessa modalidade do MEC. E nos outros países, às vezes, saem uns 3, 4. Então, a gente cuida muito com quem... A gente orienta muito quem está indo, né? E isso foi justamente a minha palestra quando você estava palestrando lá no evento. Pena que nossos horários não casaram. Não, mas eu não estava nem conseguindo sobreviver. Eu queria ter visto da Sil, mas não consegui. E foi o que eu falei, gente, por que vocês acham que qualquer outra bolsa de estudo em qualquer outro país, eles não falam sobre isso? Mas no Japão é falando o que você vai contribuir com um país ou outro. É porque é uma ferramenta diplomática. Então, você está indo para lá não representando o seu país. Você está indo representando o seu país. E aí é uma estrutura complexa. E quando o mundo está mudando muito, a gente não sabe ali. Então, cada vez mais, quando o estrangeiro vai para lá, etc., o papel fica quase que fundamental você conhecer a cultura do outro antes de ir. Quantos estrangeiros estão indo lá passear e as coisas estão fechando para estrangeiro, estão ficando mais rígidos? Por quê? Porque o pessoal não tem respeitado Sim, uma coisa que eu vejo muito no TikTok é o pessoal reclamando da falta de respeito com as moças que trabalham de kimono. Sim. Porque eles tratam como se fosse animal no zoológico.
Sim. E param, querem tirar foto. Gente, ela tá vivendo, ela tá fazendo o trabalho dela. Vamos pôr o pé no gancho. Você não vai parar na rua, senhor Gari, pare de varrer aqui pra eu tirar uma foto sua. Não é assim que a Amanda toca. E uma coisa legal que ela falou que tem o Brazilian Fest lá, né? Eu não imaginava isso. Acho que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo não imaginava isso. Nos Estados Unidos também tem. Lá é gigante. A maioria, né? Então, tem. Que legal. E as pesas vão, tipo, que nem aqui, a maioria vai com cosplay, né? Vai com kimono ou algum enfeite japonês. Lá eles vão também com itens brasileiros? Ou não? É totalmente diferente? Eu acho que é diferente. Eu confesso que eu nunca fui, porque era longe de onde eu morava. Mas eu vejo assim, tem também o Brazilian Fest ali, eu acho que é muito mais ali tem música, tem samba, tem isso, sabe? E tem também, só que daí é em agosto, porque é o verão deles, tem uma das cidades que tem o carnaval de rua. Então tem uma parade, assim, sabe? Legal. Nossa, é muito legal. Tem um de verdinho e amarelo. Deve ser meio estilo Antonina. Carnaval de Antonina. Que é uma versão diminuta, Pocket, né? Não, mas assim, cara, então você tem essa mescla e tem muito também de... É que tem regiões que tem a comunidade brasileira muito maior, né? Daí tem outra estrutura. Mas assim, que nem aqui tem as vendinhas japonesas no municipal, lá também tem as lojas brasileiras, entendeu? Com goiabada. Com goiabada. A minha felicidade de achar Guaraná, e eu não tomo Guaraná. Eu não tomo. Mas lá eu queria tomar. Feijão, arroz, carne... Pastel. Pastel fazia falta. Engraçado, porque o pastel aqui, a maioria das vezes é feito por famílias japonesas, né? Mas não é japonês o pastel, então? Daí a gente entra na questão da adaptação culinária. Mudou muito quando veio pro Brasil. Você tem ali uma parte do... Eu não lembro se é baseado no gyoza, mas talvez seja, né? Aquele pastelzinho frito, aquele... Então, de ser tipo, a massa é muito parecida, né? Pode ter sido essa referência, né? Porque a pastelaria aqui, né? Os melhores são os japoneses. Sim, então você vê essa mescla cultural, cara, é muito bonito, é muito legal. Que da hora. Nem se comentou sobre otaku. O que é otaku de verdade? Muita gente fala polêmico. Muita coisa de otaku, mas vendo uma pessoa que veio lá do Japão, viveu no Japão, estudou no Japão. Não, é que o termo otaku no Japão é usado para outra coisa. Lá, otaku não significa ser só gostar muito de cultura pop. Você pode ser otaku de qualquer coisa. Então, assim, eu gosto muito de, sei lá, de cantores de banda. Então, você é otaku de cantor de banda. Eu posso gostar muito de dubladores. Então, você é otaku de dublador. Adoro muito jogos, etc. Você pode ser otaku de qualquer coisa. Vou contar um segredo. Eu sou otaku de ônibus. Qualquer linha de ônibus nova que sai em Curitiba, eu pego ela pra saber onde ela vai. Nossa, sério? Sério que existe isso? Eu acho que eu nunca falei em público pra ninguém. Mas se eu não consigo pegar essa linha de ônibus, eu olho no mapa pra ver o trajeto que ela faz, aonde que ela para e tudo mais. Então você já andou de Inter 2 por todos os pontos. Se chegar pra mim e falar, preciso ir pra não sei aonde, eu vou dar um jeito de saber te responder quais os trajetos e quais os terminais você vai passar. Você deve ser a pessoa mais ansiosa pra andar no novo BRT lá que apareceu lá. Mas eu vou dar uma volta. Cara, quando saiu o Norte e Sul, eu sei que ele ia fazer o mesmo trajeto que Santa Cândida, mas eu fui pegar o Norte e Sul. Eu sou otaku de ônibus. Você é otaku de ônibus. Isso é um otaku, entendeu? Legal, então, cara. Sabe otaku de trem? Igualzinho. Igual otaku. Não, e eu descobri que é um nicho grande o otaku de ônibus. Nossa. Tem a galera que fica em volta das rodoviárias e quando o ônibus chega eles tiram foto, assim. Eu falei, não, eu ainda não cheguei nesse nível. eu acho que eu sou mais otaku de trajeto do que de ônibus. Mas é o meio. Assim, cara, se fosse trem, acho que seria trem. Se fosse metrô, seria metrô. Com eu certeza. acho que é o trajeto. Otaku de meio de transporte, sei lá. O trajeto que é a minha pira. Cara, tome cuidado, então, quando você for pro Japão, cuidado com Tóquio. Você não vai conseguir rodar todas as linhas, vai precisar uns 2 meses, tá ligado? Bicho, vou passar teu contato pra um amigo que veio do Piauí pra cá pra estudar justamente a parte do urbanismo. Não, vai ser uma fonte ótima. Já falo pra ele, não, esse trajeto não é legal, porque você vai dar muita volta, isso e aquilo. Cara, adorei. Isso é otaku. Isso é otaku. Quando veio pra cá, virou otaku de anime e mangá. Gosto de mangá. Ou então, mesma coisa com sake. O termo sake no Japão é qualquer bebida alcoólica. Mas sake aqui é de arroz. O sake japonês, né? Que lá no Japão a gente chama de... Cara, me perdi a cabeça agora. É shoju? Shoju. Eu acho que é shoju. Então,
Não, shoujo é o coreano, né? É o coreano. Nihonshu é o shu. Nihonshu. Então, tipo, porque daí mundo kanji, a pessoa já tá mais pra lá do que pra cá. Então, assim, algumas coisas quando elas vieram pra cá, elas viraram sinônimo de cultura japonesa, mas no Japão ela tem outro significado. Então, mas assim, por exemplo, muito do cosplay, né? A gente tá muito acostumado, vou num evento, me arrumo em casa e vou pra lá. O Japão, ele tem uma cultura muito de não incomode as coisas ao seu redor. Então, eles levam a malinha. E perto dos lugares onde tem assim, as feiras, etc., normalmente vai ter um lugar para se trocar, um locker público mesmo. E daí o pessoal se troca, vai lá, tem toda essa parte ali, depois volta, se troca e volta para casa com a malinha. Então, é muito essa parte. Vamos não incomodar as coisas, as pessoas ao redor, mas naquele ambiente que está acontecendo aquele evento, daí vai... Eu consegui pegar um evento de cosplay sem querer. Eu fui lá no Pokémon Center, tava em Ikebukuro, em Tóquio, né? Será que gosta de Pokémon? Imagina, não, eu sou tanto da Sailor Moon quanto do Pokémon, mas merchan é do Pokémon. Daí eu olhei assim pro lado, cara, tava tendo reunião de cosplay assim, aberto, não tinha feira, não tinha... Era só a galera que falou, vamos se reunir esse dia, tchau e benção e vamos. É o domingo da liberdade. Isso. Então é difícil você encontrar os Cavaleiros do Zodíaco dentro do metrô lá em Tóquio. Daí você não vai achar. Não acho. Só mais na América Latina mesmo. Você vai encontrar ali nos pontos onde eles estão se encontrando, ali em Harajuku, mas você deu 2 passos pra lá. É que nem a feirinha do Osório, do Largo. Você deu 2 passos pro lado, nada está acontecendo. Mesma coisa, igualzinho. Interessante, né? Eu achei que lá eles já usavam cosplay, assim, tipo, direto, tudo quanto é canto. Não, inclusive, tinha uma época que tinha um estigma de que cosplay era coisa de vagabundo, né? De gente que não queria trabalhar, de que não queria... tomar rumo na vida, né? Vagabundo no sentido de vagal, de nada, preguiçoso. Isso. Essa coisa de anime. Que a gente chama o termo nito, né? Que é o brasileiro, daqui do Brasil, nem trabalha, nem estuda. Uhum. Nem. É legal. Então, justamente porque, como no Japão tem uma cultura de estudo e de trabalho muito grande, muito muito forte, escritório, né? Muito, e você tem que ficar ali o tempo todo fazendo hora extra, provando que você está estudando. Então, se você tem tempo livre o suficiente para trabalhar naquilo, você, teoricamente, já está não fazendo nada. Então, talvez daí venha esse estigma. Confesso que esse estigma eu não lembro, não me recordo de ter escutado lá. Mas vai para esse lado, sabe? E uma outra coisa interessante que eu lembro, por exemplo, cabelo pintado. A gente tem a sensação, anime, jogo, etc., todo mundo com cabelo muito colorido, né? Você vê no dia a dia, não é assim. Uhum. E daí você vê, eu na universidade, de repente comecei a ver uma galera de cabelo descolorido, cabelo mais onduladinho. Olhei aquilo e falei, ué. Daí a gente começou, o pessoal estava me explicando que tem uma cultura que, assim, primeiro ano da graduação, que é o momento mais livre que eles têm, a graduação inteira, primeiro ano você ainda é calouro, ainda tá assim. Último ano você já começa a procurar emprego. Os dois, o segundo e o terceiro ano é quando você tem mais liberdade. Então a galera pinta o cabelo aí. E daí, no 4º ano, eles voltam a atingir o cabelo de preto para procurar um emprego. Teve uma amiga minha que ela descoloriu o cabelo dela até chegar no meu tom, só para formatura. E depois voltou pro preto, para trabalhar. Tipo, questão de 2, 3 semanas. Uhum. Então, realmente uma questão cultural muito diferente do que a gente está acostumado. Então, por isso que às vezes, né, por exemplo, eu tinha a parte de baixo do cabelo rosa lá no Japão. Comecei a pintar depois que estava um tempo. Meu orientador, é por causa de anime? Eu falei, pior que dessa vez não, cara. Não dessa vez. Então, culturalmente tem muitas coisinhas ali que são diferentes. Que a gente, quando vê nos animes, vai ser assim e tal, mas... Às vezes eu sinto que os animes e os jogos também são um escape pra eles. Sim, com certeza. Então, vai mais pra esse lado. Existe também eu já ouvi falar, né? Não sei, né? Nunca fui pro Japão, mas diz que o japonês gosta de jogos, né? Tipo, tanto caça-níquel, coisas erradas assim. Você usa isso como escape também? Usa. O Japão... Eles gostam, eles consomem isso, né? Tanto que o gacha foi inventado por eles. É um jogo, né? É um jogo. Não, mas aí a gente tem dois pontos, né? A gente tem os game centers, então que os fliperamas e tal. Tem gente que fica ali dentro horas. Insano, assim, sabe? Então, sim, de fato, você pega ali muitas pessoas ali, por exemplo, o jogo do Taiko no Tatsujin. Não sei se vocês já viram aquele ditão. Então, do Taiko, e daí tem os Taiko. Cara, você vê uma galera
que tem os batias, baqueta própria. A galera, quando joga jogo de música, a galera usa luva para não ficar com bolha. Então, é um nível hard, né? E daí você tem um ponto, que é o caça-níquel, que são os patincos. Daí o negócio aqui, ó, ladeira abaixo. Daí você tem lugares que é só patinco, que é como se fosse o caça-níquel deles. Aí você vê a galera perdendo casa, etc. Sim, pesado. Eu acho que a coisa mais chocante que eu vejo é quando as crianças estão jogando patinco. Aí é liberado, tipo, não é isso. Os patincos, só patinco não é. Mas sempre tem um mini caça-níquel nos game centers. Nossa. E são temáticos. É cultural. Tigrinhos. Cultural. Os tigrinhos. Os tigrinhos assim, escondidos lá dentro incrível, do aplicativo, né? Porque a gente né? sabe disso, desse lado do Japão. É legal trazer isso. Eu sei porque eu jogo Yakuza. Mas é isso, né? Tudo aqui. É isso. Ana, foi um prazer te ter aqui, mas sua divulgação, quem quiser aprender, conseguir uma bolsa e tudo mais, te encontra aonde? No Insta, principalmente, que a gente usa é @Ana_Lontra. Sim, do bichinho Lontra. No YouTube a gente tem postado algumas coisas, mas também é Ana Lontra. Então podem mandar mensagem lá. E acho que é isso. Muito obrigada por me receberem. Eu disparo a falar porque eu sou prolixa pra caramba. Podia passar umas 3 horas falando. Mas fiquei muito feliz de vocês terem convidado e espero vocês lá. Uma coisa importante, eu não sei, eu acho que a gente vai ter o Kimono Experience no Color Geek. Vamos ter, vocês que são os donos do Esquecemos de falar do mais importante, a presença da Ana no nosso Color. Então é isso, pessoal. Se você tiver dúvida também sobre bolsa, sobre consulado, qualquer coisa, a Ana vai estar lá. Você pode tirar dúvidas com ela tá sempre ali para conversar com todo mundo. E se você não tem roupa para usar no seu evento, vista um kimono. Porém, para vestir o kimono vai ter algumas regrinhas. A gente vai postar essas regrinhas, principalmente. Não pode usar perfume com cheiro forte, tá? Porque são roupas históricas, roupas muito especiais. Então não pode deixar marcas nessas roupas. Se possível, uma camisetinha leve, uma coisinha bem tranquila para poder usar por cima, tá? Não se coloca kimono no corpo. Mas elas vão te explicar direitinho como é que funciona. Vai ter oportunidade de tirar uma foto com kimono. Com certeza. Vai. Os planos de fundo também de fotinhos tiradas do Japão e a gente vai estar esperando. Dessa vez a gente quer montar um espaço melhor lá, vai ficar bem mais bonito. Não, mas vai ficar lindo. Muito. Obrigado, Ana. Até mais e nos vemos no Color. E tem mais, hein? Fiquem de olho.